Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Antes da gente começar aqui a falar da palavra de Deus, quem você busca? Onde está na sua mente a vontade de seguir quem? Né? Hoje nós estamos aqui trazendo, né? Assim diz o Senhor, vamos dizer claramente, Bispo Macedo. Por que não? Porque às vezes a gente fica falando uma coisa, falando outra, mas hoje a gente vai direto ao assunto porque eu vi um comentário na rádio e a palavra de Deus, ela é dirigida àquelas pessoas que querem ser salvas, mas também aquelas pessoas que vão ser condenadas, castigadas, também a palavra se dirige a elas, mesmo elas não dando atenção à palavra de Deus. Então, o que acontece? Eu vi na rádio, vou até ler um trecho falado, o que acontece, o que está acontecendo com os nossos líderes religiosos. Esse aqui é o nosso blog, a sua igreja, onde a gente vai tirar dúvidas das pessoas. Você que está buscando Deus verdadeiramente, você que quer buscar Deus verdadeiramente, você tem que assistir esse vídeo até o final, para que você possa entender o que acontece. Assim como crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo, os líderes religiosos crucificaram o nosso Senhor Jesus, hoje não é diferente, porque hoje eles crucificam a palavra de Deus. Eles mudam a palavra de Deus, eles falam aquilo que querem, eles falam de qualquer maneira, as pessoas dizem amém, porque já se tornaram aí ídolos para as pessoas, não se tornaram pessoas através do Espírito Santo, mas ídolos. E as pessoas estão idolatrando as pessoas, não percebendo que a palavra é mudada, a palavra está sendo mudada, as pessoas estão seguindo e estão a caminho do inferno. Essa é a verdade, mas aí você fala, mas como eu vou ao caminho do inferno? Você tem que entender que muitas igrejas abandonaram a palavra de Deus, e se você continuar a abandonar a palavra de Deus, você vai ficar. Você vai ficar nesse mundo aqui. Não adianta, você pode ter Bispo Macedo, Silas Malafaia, qualquer um de Igreja Mundial, R.R. Soares, Clodomir, Valdomiro, não adianta. Antônio Bulhões, todos que abandonarem a palavra de Deus, Deus não está no negócio. Por isso nós estamos trazendo aqui um bem conhecido. Né? Por quê? Porque a palavra está sendo falada, muitas pessoas estão ouvindo, e quem não quiser ouvir, como já ouvi nessa mensagem, que não está nem aí, essa é a verdade. Então a gente vai ler aqui, você vai puxar pela data, né, do nosso vídeo, e está circulando na rádio, na internet, está circulando aí em todo lugar assim. Vamos cobrar Deus. Vamos cobrar de Deus, vamos intimar Deus, porque Deus tem que dar aquilo que é nosso. Então temos que intimar Deus, temos que cobrar Deus. E diz assim que vai continuar falando a verdade na rádio, na televisão, e quem não estiver de acordo pode sair da igreja. Pode sair. Palavras fortes usadas que não vou repetir aqui. Mas o que acontece? Será que a palavra de Deus ela se refere que podemos cobrar Deus? Será que a palavra de Deus ela se refere que podemos intimar Deus a cumprir aquilo que está escrito? Será que você que frequenta a igreja, será que você que frequenta esse templo, você está no caminho certo? Porque não adianta você achar, manifesta demônio, não sei o que, não sei o que lá, eu sou grato à igreja, eu aprendi a seguir Jesus aqui. Mas e se a pessoa desviar da palavra? Você vai continuar e vai desviando até cair no buraco? Então temos que tomar cuidado, porque os líderes religiosos, vou fazer também um vídeo a respeito, né, também, esse é do Bispo Macedo, e vou fazer um do Silas Malafaia, também,
Porque os nossos líderes religiosos, como no passado, eles preferem 1000 vezes a obedecer às leis do mundo, porque tem certo momento que a palavra de Deus fala que importa obedecer a Deus do que os homens. Há certas ocasiões que você tem que obedecer a Deus. E ocasiões você tem que seguir e obedecer a lei do homem. Mas quando elas se deparam, você tem que seguir e obedecer Deus. Essa é a palavra. Então a gente vai abrir aqui. Cobrar Deus. Vamos cobrar de Deus. Vamos intimar Deus. Agora vamos abrir aí em Isaías 45, versículo 9. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Você que tem acompanhado o nosso blog, nós temos orado a Deus, pedido a Deus palavra, e Deus tem mostrado aonde é que a igreja tem se desviado. A igreja tem se desviado. A igreja, ela não vai ter aí uma forma de reavivar, a não ser conforme o arrebatamento. Essa é a verdade, tá? Sabe, pessoas aí se dizem evangélicas, gospel, as pessoas estão aí, sabe, é um novo crente, um mutante crente, que pode se fazer tudo e ao mesmo tempo seguir Deus. E Deus fala que não é dessa maneira. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E aí, me segue. Mas as pessoas estão com todas as suas bagagens, as pessoas estão com todos os seus defeitos. Somos imperfeitos? Somos cheios de defeitos? Somos. Mas nós temos que lutar contra isso, deixar de lado para seguir a Deus. As pessoas estão assim, vamos lá, saiu do mundão, aceitou Jesus, e é Jesus no mundão. E não é isso que a palavra diz. Jesus vai arrebatar a igreja. E se você continuar com toda essa bagagem, você não vai ser arrebatado, porque a palavra, ela garante que vocês têm que estar limpo perante Deus. Você tem que estar se santificando. E se você ficar ouvindo palavras, buscando uma vida financeira apenas e não observando os mandamentos de Deus, você vai ficar com toda a fortuna, com todo o dinheiro que Satanás vai te dar. Ou porque você acha que, porque você vai gritar com Deus, porque você vai intimar Deus, porque você vai gritar com Deus, porque você vai dizer para Deus que você não aceita, que você vai dizer que você está cobrando. Deus, ele deu o filho dele para morrer por você, morrer por mim, e você ainda cobra a Deus. Você está aprendendo a cobrar a Deus, como se Deus te devesse alguma coisa. A única obrigação que Deus tem através da promessa da palavra dele que ele fez, ele se obriga aí através da palavra dele. Então tem que ser obediente, apenas só isso. Não precisa gritar, não precisa berrar, não precisa fazer vigília da revolta. Você está armando uma cilada para você mesmo. Você vai cair nessa cilada. Ah, mas eu estou aprendendo errado. Mas espera aí, você não tem a Bíblia? Não importa quantos anos você tem de evangélico, não importa quantos anos você tem de crente, não importa quanto tempo você se batizou, você tem que ser obediente à palavra de Deus, tem que ser fiel ao nosso Pai, que é Deus. Vamos ler aqui Isaías. Vamos ler aqui Isaías 45. Vamos ler rapidinho, para a gente não estender o nosso vídeo, para que vocês possam entender o que está acontecendo. Pregações assim, vamos nos revoltar contra Deus, vamos, né? Imagina lá no dia do julgamento, Deus falando: não, apartai-vos de mim, maldito que eu não conheço, vós que praticaram a iniquidade. Pelas pessoas que, o povo que é criado aqui embaixo hoje, pelo povo que está sendo criado aqui hoje, eles vão chegar perante Deus e falar: não, eu não aceito, e querem empurrar Jesus e entrar para o reino de Deus. Não querem lutar aqui embaixo, querem lutar lá em cima, contra o nosso Deus que não perde batalha. Vamos lá, 45:9. Presta atenção na palavra de Deus. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos do barro. Porventura dirá o barro ao que o formou:
que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai, que és que geras, e à mulher que dá a tua luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que te formou. Perguntai-me as coisas futuras. Demandai acerca dos meus filhos, acerca da obra das minhas mãos. 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então você está entendendo? Ele diz aqui, ó, ai daquele que contende com o seu Criador. Você está entendendo? Você dizer assim, vamos cobrar Deus, vamos colocar Deus na parede, vamos intimar Deus a fazer o que está escrito. Agora, eu te pergunto, o que está escrito em Isaías 45, versículo 9? Ai daquele que contende com o Criador. Você quer arrumar problemas para a sua vida? Você quer arrumar problemas para a sua vida? Mas peraí, está sendo pregado, irmão Alex, o Bispo Macedo está falando na rádio, os pastores estão falando na rádio, os obreiros estão falando na rádio, mas eu estou lhe perguntando o que é que a palavra de Deus diz. Não importa quem está falando. A não ser que você não seja daqueles que buscam ao Senhor. O que é que a palavra de Deus diz? Como que você vai participar de situações que vão levar você a erguer a sua voz, você contender com Deus, e aí? A palavra de Deus diz, ai. Vamos ler aqui mais em diante. Abre aí em Provérbios 22, 6. Provérbios. Hoje, gente, o que tem se gerado, infelizmente, é um povo desobediente. É um povo rebelde. Uma vez, uma pessoa diz assim, olha aqui Deus, ou o Senhor faz ou eu não vou mais dar o dízimo. Não dê o dízimo. Fique para você o dízimo. Deus não precisa do seu dízimo. Ele quer que você seja fiel. Você recebe o seu pagamento, tira a 10ª parte, Deus vai abençoar toda a sua vida. Mas se você chegar, eu não vou dar não. Eu não vou dar não enquanto Deus não fazer. Vá sendo desobediente. Vá aí atraindo para você a ira de Deus. Que aí você vai ver como é que vai ficar a sua vida. Vá pelos conselhos dos ímpios que estão pregando aí, dizendo que você tem que se revoltar com Deus. Olha, as pregações, gente, sabe, não ensina que tem que se revoltar contra a situação, não ensina que tem que se revoltar aí contra, sabe, todas as coisas ruins que vêm sobre a sua vida, mas se revoltar contra Deus, que pode te livrar. É isso que está sendo pregado, tem que se revoltar contra Deus, tem que xingar Deus, tem que colocar Deus na parede, tem que cobrar, tem que intimar Deus. Pessoas com falta de temor a Deus estão sendo geradas dentro das igrejas. Não é toda, gente. Estou usando esse exemplo, por quê? Porque está sendo falado na rádio, está na internet, está na televisão, as pessoas estão ouvindo, elas estão capturando aquilo para elas, achando que aquilo é normal. Jesus, ele disse, misericórdia quero, não sacrifício. Você quer fazer um voto com Deus, quer fazer um sacrifício com Deus, mas antes, Jesus disse que misericórdia ele quer, e não sacrifício. Então, quem que você está buscando? Porque se você busca, é a mesma coisa que você está aí num caminho. Se você é um cego e você cair no buraco, mas se você estiver sendo guiado por um cego, os dois caem no buraco. Você está próximo a cair no buraco porque você às vezes acha que a sua vida está boa. Eu vou dizer para você que o diabo também pode dar as coisas. Ah, mas que isso, irmão Alex? Ué, se ele ofereceu para Jesus no deserto
E não ofereceu lá tentando Jesus? O diabo pode dar prosperidade também. O diabo pode alimentar também. Ele pode colocar ideias na sua cabeça também. Ele pode dizer para você, olha, faça isso também. Não se iluda, gente. Conforme o fruto se conhece a árvore. É a palavra de Deus que você tem que seguir. É Deus que você tem que adorar. Não é o homem, não. Vamos lá. Provérbios 22, 6. 22. Não dá, gente. As pessoas estão indo para o inferno. E as pessoas não têm coragem de olhar na Bíblia e, opa, peraí, isso aqui não está escrito. Essa maneira de pensar não é a maneira de pensar que agrada a Deus. Por isso que Deus fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Mesmo sendo o pensamento do bispo Macedo. Não é o pensamento de Deus. Não é a forma que Deus quer trabalhar com o povo. Não é a forma de criar pessoas rebeldes, pessoas desobedientes, pessoas soberbas. Um povo que está sendo levantado para ir para o inferno. E de cabeça erguida na chama do inferno. Como é que é as suas orações para Deus? Você coloca a sua cara no chão? Você se prostra diante do Senhor? Ou você começa a gritar com Ele que Ele é obrigado a fazer? Que Ele tem que fazer, porque está escrito na palavra de Deus. Ele é obrigado a fazer. Você não sabe qual é o propósito que Deus tem na tua vida? Você não sabe aquele caminho que Deus quer que você passe? Então como que você vai gritando com Deus, berrando com Deus, falando que Deus é obrigado a fazer? Vamos lá. Provérbios 22, 6. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, que caminho que você está sendo instruído? Você acabou de entrar aí na casa de Deus, você acabou de estar ouvindo a palavra de Deus, e você já está ouvindo que você tem que gritar com Deus, berrar com Deus, xingar Deus, colocar Deus na parede, querer bater em Deus, e isso e aquilo. E quando você um dia tiver a necessidade, você vai ser instruído e você vai achar que isso é normal. Se você tem filhos ou não, eu não sei, você tem filhos? Você tem filhos? Eu tenho uma filha. Como é que você educa o seu filho? Você educa o seu filho para que ele venha gritar com você? Você educa o seu filho para que quando você chegar na sua casa e você puder só comprar ovo, você só pode comprar salsicha, você vai dar ali um prato de comida para o seu filho comer, o seu filho taca o prato na tua cara e diz que ele não aceita comer isso, que ele quer comer carne? É assim que você quer que os seus filhos sejam com você? É assim que você quer que o seu filho ou a sua filha, porque na maioria das vezes, se o filho falar que não aceita tacar o prato na cara do pai, o prato na cara da mãe, falar que não aceita comer aquilo, falar que ele não aceita aquele brinquedo podre, que o pai não tinha dinheiro para comprar aquele videogame bom que ele quer, comprou aquela porcaria, você dá um tapa na cara dele. Você pega o chinelo, pega a cinta, quer bater. Então, por que você fala assim com Deus? Por que você vê pessoas falar assim com Deus? Por que você vê pessoas assim tratarem Deus de uma forma como se Deus fosse qualquer coisa? E aí, são instruídos dessa maneira, mas existe a Bíblia. Não há desculpa. Não há desculpa, gente. Não existe. Como é que você educa o seu filho? Agora você educa o seu filho para ser educado com os outros. Você educa o seu filho para, olha, se o pai um dia chegar aqui, trazer uma dúzia de ovo, dê graças a Deus. Ora a Deus e Deus vai mudar a sua situação. Orar, gente, pedir. Suplicar a Deus. Pedir misericórdia. Agora as pessoas estão intimando, cobrando Deus, dizendo que não aceitam. Que Deus é obrigado a mudar a situação. Deus não é obrigado a nada. Deus não é obrigado a nada. A nada, gente.
Ele prometeu pela palavra dele. Busque a Deus, busque o reino de Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, gente, veja bem, você instrui o menino no caminho que se deve andar. E que caminho você está andando? Como é que você é com Deus? Agora você imagina, vamos imaginar. Eu vou abrir aqui em um apóstolo, um homem de Deus. E olha o que Jesus disse para ele. Abre aí em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, do 6 ao 9. Vamos lá. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou em mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que me não exaltasse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Olha só, ao apóstolo, foi-lhe dado um espinho na carne, o servo de Satanás, para o esbofetear. Ele orou 3 vezes a Deus, para que desviasse, Deus tirasse aquilo da vida dele. Então veja bem, gente, você não vê aquele dizendo: Deus, eu não aceito, o Senhor é obrigado a tirar isso de mim. E olha só o que o Senhor respondeu no versículo 9 do capítulo 12. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha só! Você tem que ver o seguinte, gente. Você está sendo carnal. A partir do momento que você quer que a sua vida mude na marra, você quer vida financeira abundante, você quer que tudo dê certo na sua vida, menos do poder de Deus você vai ter. Menos de Jesus Cristo você vai ter. Ah, mas peraí, irmão, é que eu vou ser um pobre miserável? Mas o poder de Deus vai abundar na sua vida. E se Deus achar necessário mudar a sua situação, te prosperar, Ele vai fazer. Deus não vai deixar você ser envergonhado, não, gente, pela sua família. Deus não vai deixar você ser envergonhado pelas pessoas que te cercam. Mas você tem que entender que quem vai dar as coisas para você é Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A palavra de Deus, ela diz aqui, ó: então, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que você quer, gente? O que você está querendo? O que você está buscando? Aonde é que você está aprendendo essa doutrina que não vem de Deus? Não vem de Deus intimar, não vem de Deus fazer Deus ser obrigado a fazer as coisas. Sabe por quê? Quem vai te dar isso vai ser Satanás que vai te dar, para você achar que é dessa maneira que você vai conseguir as coisas de Deus. Ele vai dar para você. Então você tem que entender, você tem que colocar na sua cabeça que não se pode desafiar Deus. Não se pode desafiar o Senhor. Chore aos pés de Cristo, busque ao Senhor, coloque o reino de Deus em primeiro lugar, busque ao Senhor, que Ele vai te livrar. Ele vai te livrar, gente. Vamos lá. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Essa é a palavra, gente, a palavra de Deus. Você está entendendo? Não é porque a sua situação é difícil hoje que ela vai permanecer difícil. Não é porque aparentemente aos teus olhos, às tuas vistas, você está numa situação difícil, você vai sair gritando com Deus. Não, seja fiel. Ah, mas estão pregando. Estão pregando, o bispo está pregando para me gritar com Deus, que eu tenho que me revoltar com Deus, que eu tenho, como diz aqui, ó, cobrar de Deus, intimar Deus. Eu não vou colocar a gravação aqui porque estão cortando, tiraram o vídeo do ar, né?
e a Arca Universal conseguiu tirar um. Então eu não vou aqui pôr pedaço de trecho de voz, porque vão cortar de novo, mas você pode ver. Todo mundo que frequenta a igreja do Bispo Macedo sabe que é ensinado a revolta, mas a palavra de Deus diz outra coisa. E aí? Vamos lá. O que Jesus ensinou? Vamos lá, rapidinho. Abre aí em Lucas 11, 2. Vamos lá. Rapidinho. Lucas 11, versículo 2. Aconteceu que estando ele... Não, 1. Lucas 11, versículo 1, 2. Aconteceu que estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Tem outras palavras aqui, em Mateus, abre em Mateus também tem, que fala sobre a oração. Mateus 6, versículo 9. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai que está no céu, Pai nosso. Então como é que você vai falar com seu pai? É aquilo que eu estava falando lá atrás. Você vai ensinar o seu filho a gritar com você, falar que ele não aceita a mistura que você põe na mesa, que ele não aceita o brinquedo que você deu para ele, você vai ficar feliz? Qual é o pai que vai ficar feliz? Eu passei uma situação, um tempo muito difícil. Eu levava a minha filha no supermercado e eu não tinha como dar para ela o que ela queria. Então lá na porta eu conversava com ela, falava: olha filha, pai não tem dinheiro, mas o pai vai comprar as coisas para você. Você vai entrar no supermercado, não tem aquilo que você quer, mas você espera um pouco, o pai compra para você. Não pede, porque o pai vai ficar triste, porque o pai não tem como te dar. E aí a gente entrava ali no mercado, tinha que comprar uma coisa, um leite, alguma coisa já para ela. E tem bolacha, tem salgadinho, tem Danone, tem sorvete, tem tudo aí no supermercado. E minha filha pegava aquele pacote na mão e falava: olha pai. Em nenhum momento ela gritou comigo: pai eu quero, pai eu quero, pai eu quero. Aquelas crianças que berram, que xingam. Você pode ver no supermercado, vira e mexe e leva um tabefe. Vira e mexe, leva um safanão, porque não tem educação, não são educados pelos seus pais, mas o nosso pai, ele deixou aqui a palavra de Deus. E aquelas crianças começam a berrar e xingar, e se esperneia no chão, e chuta carrinho, e chuta os outros, e aí o couro come. Come ou não come? Mateus 6, versículo 25, olha só o que Jesus fala. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de se vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós maior cuidado e maior valor? Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por quanto andais, e quanto aos vossos vestidos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo,
Não vos vestirá muito mais, ó vós homens de pouca fé? Não andei, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então você vê que Jesus ele ensina uma maneira e as igrejas pregam outra maneira. Você está entendendo? Eu quero que você entenda que você gritar com Deus, berrar com Deus, falar que não aceita, você está atraindo maldição para a sua vida. Maldição para a sua vida, porque antes de você falar, Deus sabe o que você vai falar, o que você quer, o que você tem desejo. Ó, aqui no capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de pedirdes. Necessário. Deus vai te dar o necessário. Agora, imagina, como eu falei aqui, o seu filho te responder. Seu filho gritando, berrando com você dentro do supermercado. Abra em Romanos 1, para a gente encerrar. Romanos 1, versículo 28 ao 32. Preste bem atenção. Preste bem atenção, porque disso depende a tua salvação. Porque às vezes você está preocupado em que o seu problema seja resolvido, que a sua vida financeira venha aí para frente, que as coisas venham dar certo. Você está desagradando a Deus e está indo com os dois pés para o inferno. Presta atenção nessa palavra. Romanos 1, 28 ao 32. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, porque a gente está falando a palavra, esse aqui é o nosso blog para você tirar suas dúvidas, para você entender o que se deve ou não fazer para se agradar a Deus e estar na presença de Deus. Porque como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também consentem aos que fazem. Você está entendendo? Você vê, a palavra de Deus, ela diz claramente: infiéis, aborrecedores de Deus. Então, eu deixo aqui essa palavra. Acompanhe o nosso vídeo, assista o nosso vídeo, porque depende da tua salvação. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Participe do nosso blog, compartilhe os nossos vídeos. Ah, mas tá falando sim, gente. Tá falando sim. São os líderes religiosos do nosso tempo. Eles misturaram, eles bagunçaram, eles mudaram, eles arrancaram a
palavra de Deus, mas nós estamos aqui. A palavra de Deus está aqui. Você está aí. E se você não aceita que mexam na palavra de Deus, compartilhe os nossos vídeos, assista, medita na palavra, sai do engano. E aí você será salvo em nome do Senhor Jesus.